Oi, eu sou a Bia e hoje nós vamos falar sobre os componentes de um computador. Um computador é composto por várias partes. Vamos conhecer algumas delas. O gabinete é uma caixa de metal que guarda os principais componentes do computador, protegendo-os e facilitando seu transporte de um lugar para o outro. Tem formato e aberturas que favorecem a circulação interna de ar, melhorando a refrigeração das peças. A placa-mãe nada mais é do que uma central de comunicação. É nela que são conectados todos os componentes do computador necessários para que uma máquina funcione. Dessa forma, a placa-mãe, quando energizada, permite a troca de informações entre todos esses componentes. O processador funciona como o cérebro do computador. É ele o grande responsável por processar e transformar dados em informações, além de controlar todos os dispositivos do equipamento. Quanto maior for a capacidade de um processador, mais rápida será a resposta do computador aos seus comandos. A velocidade dos processadores é medida em Hz. O computador pode ser programado para fazer diversas coisas, muitas mesmo. Basta um programador, que aprenda como o computador funciona, fazer os programas e então teremos aplicações para editar textos, calcular formas e até mesmo fazer um foguete chegar à Lua. Feitos os programas, o processador pode executá-los. Mas onde ficam os programas na hora em que devem ser executados? Assim como nós, o computador possui uma memória para lembrar de realizar suas tarefas, conhecida como memória RAM. Nela colocaremos os programas que quisermos executar em um certo momento. Quanto maior a memória, mais programas cabem para ser executados ao mesmo tempo. Sim, o computador é como o cérebro de uma mulher, consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. O tamanho da memória é medido em bytes, como mostra a tabela a seguir. Outra característica das memórias RAM é que elas são muito rápidas, mas apagam quando o computador é desligado, perdendo os programas que haviam sido copiados para ela. Por causa disso, precisamos de componentes que guardem permanentemente os programas e dados que utilizamos, para que possam ser copiados para a memória RAM quando necessário. Esses componentes são chamados de memória secundária. Existem vários tipos de dispositivos que permitem fazer o armazenamento permanente, como o disco rígido, o CD e o DVD, o cartão SD e o pendrive. Um disco rígido é uma mídia de armazenamento interna que salva as informações de um computador. Ele é responsável por guardar os seus documentos, músicas, vídeos, fotos e arquivos de configuração. Outra coisa legal dos computadores é que eles conseguem se comunicar entre si. Para se comunicarem, os computadores precisam estar conectados. Essa conexão pode se dar interligando por cabos ou por ondas de radiofrequência. Porém, tanto o cabo quanto a radiofrequência são apenas meios de transferência dos dados. Para um computador enviar e receber dados, ele precisa de um dispositivo eletrônico chamado placa de rede. O computador precisa de energia elétrica para funcionar. Essa energia pode vir de baterias, no caso de celulares, tablets, notebooks, entre outros, ou da tomada, que traz eletricidade da rede externa, no caso de desktops e notebooks. Entretanto, geralmente a energia que é fornecida para o computador pela rede externa é muito mais alta do que a que ele precisa para funcionar. Por isso, essa energia precisa passar por um componente que fará a redução da tensão. Esse componente é a fonte de alimentação. Para evitar que uma sobrecarga de energia da rede queime o computador, a fonte pode ter uma pecinha barata chamada fusível. Se a energia vier muito alta, o fusível queima, não deixando que ela passe para o circuito do computador. O estabilizador é um aparelho que pega uma energia elétrica oscilante e a deixa mais estável, evitando-se assim que o computador possa queimar. O no-break é um aparelho mais caro que o estabilizador que, além de exercer as mesmas funções, também serve de bateria. Ele deixa seu computador ligado caso a energia caia. O computador por si só poderia fazer tudo o que faz, cálculos, ordenações, classificações, sem que precisássemos ver o que se passa. Porém, não faz sentido ver o processamento dos dados sem a possibilidade de vermos os resultados. Felizmente, para facilitar a vida de todo mundo, foram criados os monitores de vídeo. Essa tela foi evoluindo com o tempo, adquirindo cores e melhorando sua definição, com imagens ficando cada vez mais próximas da realidade. O monitor de vídeo também precisa ser conectado à placa-mãe para que o processador envie textos e imagens a ele. Essa ligação é feita através de um cabo de transmissão de dados. Esse cabo não transmite energia suficiente para alimentar a tela, por isso é necessário também um cabo de energia para o monitor de vídeo. Com o teclado, conseguimos informar diretamente ao processador o que queremos. Ele é bem parecido com uma das máquinas de escrever antigas. Tem as teclas de letras, de números e de caracteres especiais, além das teclas que correspondem a funções do computador.
Depois do teclado, o mouse é o dispositivo que controla um cursor na tela da máquina, servindo como uma espécie de extensão das mãos da pessoa. É possível encontrar quase todos esses componentes em computadores portáteis, os famosos notebooks, onde tudo se localiza e funciona de maneira compacta, facilitando o uso e o seu transporte. No vídeo de hoje aprendemos os componentes básicos de um computador, tanto externos quanto internos, e também aprendemos a sua importância para o funcionamento da máquina. No próximo vídeo vamos aprender a inicializar um computador. Um beijo e até a próxima!